Se você está estudando, tentando, dedicando, mas sente que não está evoluindo, pode ser que tenha um segredo muito importante que vai te fazer ficar mais tranquilo e ter mais paciência ao longo do processo de aprendizagem. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou te explicar por que esse sentimento talvez não seja necessariamente algo ruim, mas muito provavelmente, inclusive, seja algo positivo dentro do seu processo de aprendizagem. É muito comum os alunos falarem, eu estou sentindo que eu estagnei, que eu não estou avançando, e às vezes a pessoa fica até com a sensação de estar piorando. E eu vou te explicar em alguns minutos o que acontece geralmente nesses casos. Vou dar um exemplo primeiro de quando eu estava nos Estados Unidos. Então eu estudei no Brasil durante vários anos para chegar até os Estados Unidos, onde eu fiz faculdade. E durante esse processo, eu sentia que eu estava evoluindo muito. Eu estava melhorando, que eu estava aperfeiçoando, que eu estava aprendendo de fato. E aí eu cheguei nos Estados Unidos. Nesse momento aqui, foi um nível de desafio muito grande. Mas eu consegui me organizar, comunicar bem e conseguir me virar dentro ali da sequência da faculdade. E aí quando nós chegamos nesse momento, dá uma sensação de estabilidade, de que a gente que tá tudo bem, assim, a gente dominou, tá tudo certo. Agora eu sei e eu tô confiante com o que eu sei. Mas é curioso que é muito normal, e aqui que entra esse ponto de sentir que tá piorando, quando nós estamos nesse lugar de conforto dentro do idioma e aparece alguma coisa que é um desafio, que é algo novo, que desafia a nossa habilidade, nós não sentimos a sensação de melhora. Nós sentimos o oposto. Nós sentimos uma sensação de que nós estamos descendo, que nós estamos caindo, que nós estamos piorando. E eu lembro perfeitamente que isso aconteceu comigo em algum momento. Eu lembro até onde eu estava andando, assim, perto do apartamento onde eu morava no campus, que em um dia, por algum motivo, eu sentia que nada estava funcionando bem em termos de comunicação, que eu estava com mais dificuldade, que eu estava com mais dificuldade de me expressar, que eu estava com mais dificuldade de compreender. E o que aconteceu naquele dia não foi que eu estava piorando. Foi, na verdade, o oposto. Que eu estava conseguindo ver coisas e estava tentando me expressar de formas que antes eu não tentava. Então, a sensação de piora, nesse caso, era, na verdade, um sinal de que eu tinha alcançado um nível de desafio ou tinha me percebido em um nível de desafio que eu não tinha me encontrado antes. Por isso que quando você está no processo de aprendizagem, e é claro que nós estamos falando se você estiver fazendo tudo que você tem que fazer, se você estiver se dedicando, aprendendo, e você não tiver com a sensação de avanço, você em algum momento sentir essa sensação de declínio, é mais provável que você esteja no momento de crescimento do que o oposto. É mais provável que você esteja, de fato, aprendendo mais do que você esteja piorando. E o meu conselho para você dentro disso é que você tenha paciência, você tenha tranquilidade, que você confie no processo e na forma como você tem abordado o processo de aprendizagem. É muito fácil, é muito comum nesses momentos a gente falar, realmente não era para mim. E tem uma analogia muito legal que o James Clear usa no livro dele chamado Atomic Habits, Hábitos Atômicos, que ele diz que um cubo de gelo, se você colocar ele em um quarto, em uma geladeira, em algum lugar muito gelado, aquele cubo ele não vai mexer, ele vai continuar gelo. Mas se você for aumentando a temperatura da geladeira, então vamos supor que a geladeira está em menos 20, você vai aumentando, menos 19, menos 18, menos 17, menos 16, menos 10, menos 8, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Todo esse processo, ainda no negativo, embora você esteja, de fato, colocando trabalho dentro dele, mudando a temperatura da geladeira, no caso do processo de inglês, mesmo que você esteja dedicando e aprendendo, a mudança nesse cubo ela vai acontecer só quando você atingir a temperatura zero e positiva. Então, quando você faz essa virada de chave da temperatura para o positivo, para o zero positivo, o gelo vai começar a derreter.
E no processo de aprendizagem, usando essa analogia de James Clear, é a mesma coisa. Por isso que a paciência, confiar no processo, não desistir, acreditar que você está de fato na jornada e está aprendendo é fundamental. Espero que esse vídeo te ajude na jornada de aprendizado do inglês, te ajude a ter mais paciência, confiar no processo. Caso nós possamos te ajudar de alguma forma, estamos 100% à disposição. Thank you very much. Muito obrigado. E se você tiver algum desafio específico no inglês, deixe nos comentários que vai ser um prazer te ajudar também.